Paz do Senhor, queridos! Que bom estarmos na casa do Senhor. Eu quero que o Jande já coloque uma foto aqui para mim. Bom seria apagar bem as luzes, porque senão nós não vamos conseguir ver direito. Nós estamos vendo esse mês sobre o perdão. E é muito interessante, né, amor? Né, irmãos? É muito fácil falar do perdão. É facílimo, C.S. Lewis fala. É muito fácil falar do perdão, mas quando você se vê numa situação que você tem que perdoar o imperdoável, como é difícil. E aí olha que coisa magnífica. Isso aqui é a primeira imagem científica feita pelo James Webb, que mostra o registro inédito do universo. James Webb é um telescópio acoplado num satélite, que a NASA fez essa foto. Gente, isso aqui é foto do universo. Quintal da nossa casa. Ali, onde nós vamos passar a nossa eternidade. E o que diz em Salmo 147:4? Que Deus criou cada uma dessas estrelas. E Ele sabe o número exato da quantidade de estrelas que existe no universo. E mais ainda, Ele as chama pelo... Então, Deus sofre amnésia? Deus é esquecido? Guarda isso. Não esqueça também. Deus não é esquecido. Deus não tem amnésia. Deus não tem problema nenhum de esquecer alguma coisa que diz respeito à sua vida. Eu achei fenomenal, gente. Que coisa mais linda. Que coisa magnífica. A imensidão, a grandiosidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aí eu fico pensando, né? O perdão que Deus nos ensina, que Jesus nos ensinou, para tanto aqui, ó, eu receber de Deus, Deus para mim, e eu para os meus irmãos, para aqueles que estão próximos a mim. Quem mais nos magoam? São aqueles que estão mais perto de nós. Irmãos, não existe família perfeita. Não existe marido ou esposa perfeita. Não existe filho perfeito. Por mais que nós idealizamos em nossa mente um casamento maravilhoso, né, Mirinha? Ai, meu casamento, eu fui grandiosamente abençoada. Meu marido foi abençoadíssimo. Mas não tem nada perfeito, não tem um trabalho perfeito. Não existe a igreja perfeita. Não existe. Por quê? Enquanto houver ser humano e enquanto nós estivermos aqui, será dessa forma. Mas Jesus deixou bem claro que assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós também temos que perdoar. Mas aí vem a pergunta, quanto eu devo perdoar? Vamos lá em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 5. 17, 3 a 5. Aliás, irmãos, quarta-feira o Júnior abordou bem essa questão do nosso coração em trevas, que só a luz de Deus para trazer claridade e entendimento para a nossa vida, para nós reconhecermos que temos mágoa, que temos sentimentos que precisam ser liberados. Se não for pela luz do Evangelho, se não for pela luz de Deus, nós não conseguiremos, porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus quer que nós estejamos livres de todo... O pastor não falou? Não leve desaforo para casa. Nós não temos que carregar um fardo, um peso que não é nosso. Então, lá no capítulo 17 de Lucas, versículo 3, ele diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Mas não é para chegar também dando cajadada, que dá até IML.
que dá corpo de delito. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quanto eu devo perdoar? Agora, imagine você, uma pessoa chegando 7 vezes no dia para você pedindo perdão. Você me perdoa porque eu fiz tal coisa? Você me perdoa porque eu fiz tal coisa? Uma vez meu marido chegou e falou assim, você tem que pensar antes de falar. Porque toda hora, você me desculpa, você me perdoa. Então eu tenho que realmente pensar, eu tenho que parar um pouco para eu me verificar como que está. 7 vezes. Você me perdoa porque eu fiz isso? Às vezes é o mesmo motivo. Agora, uma pessoa vindo pedir, o irmão vindo pedir para você. Imagine nós para Deus. Quantas vezes você vai diante de Deus pedindo perdão para a mesma coisa? E Deus fala, já estou cansado de você, Helena. Pensa bem antes de fazer. Que menina teimosa. Por que você não verifica primeiro as suas atitudes e depois fica correndo atrás de mim pedindo perdão? Mas Jesus falou, perdoe. 7 vezes. Eu acho que ele usou uma quantidade, como nós vamos ver depois também, bem assim, assustadora, que é um choque mesmo. A ponto dos discípulos falar, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu estou vendo o Jande passear ali, mas eu já quero a outra foto, tá, querido? Glória a Deus. Aí tem uma outra foto aqui. O monte mais alto que tem na Terra, fica lá no continente asiático, que é o Monte Everest. Ele tem, irmãos, no topo do Everest, 8.848 metros. Você imagina o que é isso? Então, você vê que tem vários acampamentos até chegar lá no topo, porque ninguém consegue ir de uma só vez. Então, ele vai, o primeiro é nos 5.000 metros, 5.270. Gente, eu acho que eu não consigo andar nem daqui ali na minha casa, imagina lá no Everest. Mas chega no ponto, e isso tem que ser muito treinamento, chega no ponto que a maioria dos alpinistas precisa de tanque de oxigênio para continuar lá ou para... Agora, lembra que eu falei que Deus não sofre de amnésia? Porque lá em Miqueias 7 fala que quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Irmão, você sabe que tem abismo no mar que mede 10.000 metros, mais profundo do que o tamanho do Everest? 10.000 metros, que nunca ninguém chegou até lá e nunca vai chegar. Abismos marítimos, é muito profundo. E isso um dos. Pode ser que existam outros. Mas a palavra diz que Deus lança lá. Ele não está dizendo, eu esqueci, eu não quero mais mexer com isso. Ele falou, não. A partir do momento que você se arrependeu e você confessou, a dívida está paga em Cristo Jesus. Jesus pagou toda a nossa dívida. Todo o escrito que era contra nós foi lançado sobre ele. Não há mais acusação contra nós a partir do momento em que você está diante do Senhor e vai e confessa e se arrepende. E aí os discípulos pedem para o Senhor, eu vou voltar a falar mais uma vez, aumenta-nos a fé, porque é difícil. Mas eu quero que você pense uma coisa. Se Deus nos perdoa dessa forma, por que nós não vamos perdoar? Porque quando nós não perdoamos, irmãos, é como se nós tomássemos um veneno e esperasse a outra pessoa que nos magoou morrer.
Se eu não perdoo, eu estou dizendo ao Senhor Deus, me trata como o Senhor, como eu tenho tratado essa pessoa que me magoou. Como eu tenho tratado essa pessoa que me ofendeu, essa pessoa que me machucou. Ô, gente, todo dia nós estamos levando burdoada. Todo dia nós estamos levando lambada. Como eu disse, ninguém é perfeito. E todo dia nós falamos, nós agimos de uma forma que machuca. Às vezes intencional ou às vezes sem perceber. Nós falamos, agimos, temos essa tendência. Mas assim como Deus nos perdoa, como que a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então tem alguma coisa aí. Porque se eu não perdoo, as nossas orações não são ouvidas. Elas são interrompidas. Se eu não perdoo, até quando você vem aqui no gasofilácio, ele fala, vai acertar com o seu ofensor, porque vale mais a Deus a vida do ofertante do que a oferta. Não vem. Se eu não perdoar, bom, já disse que nossas orações não são respondidas. As nossas ofertas, eu fico atrelada a essa pessoa. Pode perceber, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa, ou é na pessoa que te magoou, te machucou, ou é na situação que você passou. Você vai tomar café da manhã, está lá, você está atrelado. Você vai para o trabalho, está lá a situação, ou você lembrando da pessoa. Você vai almoçar, você vai dormir novamente, você entra de férias, está lá amarrado, você e essa pessoa, você e essa situação. E Jesus falou, não é para vivermos dessa forma, porque, irmãos, nós temos uma coisa assim, né, muitas vezes nós somos moralistas. O meu pecado, que teu pecado é tão sujo quanto qualquer outro pecado de qualquer outra pessoa. Nós somos pecadores. Fernando, essa sujeirinha da geladeira foi o ponto. Talvez o Fernando tenha até toque, mas uma sujeirinha na minha geladeira aqui dentro já está sujo diante de Deus e eu preciso liberar perdão. Ele ficou sossegado depois que você mesmo limpou, pediu para a Mames? Então tá certo. Eu ia falar, limpo você. Essa sujeirinha, que talvez possa ser uma falta de perdão, atrapalha a nossa vida. Atrapalha. Era uma coisa mínima. Talvez seja aos teus olhos grande, porque você pode ter sido magoado pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelo teu chefe, pelo teu pastor, sei lá, por alguém. Mas à medida em que você não libera esse perdão, você também não é perdoado. E você está pedindo para Deus, me trata da mesma forma que eu estou tratando o meu ofensor. Aí o que acontece? Lembra dos verdugos? Lembra daqueles que vêm para tirar o sossego? Aí vem um monte de coisa, o corpo começa a gritar, é doença que aparece, já foi comprovado que 80% das doenças que se apresentam, os pacientes se apresentam em hospitais, psicossomáticas. Você já pensou o que é isso? Bom, então vamos lá. Aí, se é tão difícil, como eu vou perdoar? Vamos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Eu acho que o Kleber e o Júnior citaram esse versículo no Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem
as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como eu devo perdoar? Como o Senhor me perdoou. Quantas vezes eu devo perdoar? Ilimitadamente. Assim como o Senhor me perdoou. Eu não consigo. E não adianta que isso não vem de educação, não vem da minha família, não vem da igreja que eu participo, não vem de ter estudo ou não. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Ah, mas eu não consigo. Você não sabe o que eu passei na mão do meu ex-marido. Você não sabe o que eu passei na mão do meu chefe. Você não sabe. Irmãos, eu só sei uma coisa. Glória a Deus que eu não sei. Um dia nós estaremos no céu. E você magoado não vai entrar no céu. Porque no céu não vai haver mágoa. Ou você resolve isso hoje, agora, ou não sei o que vai acontecer, porque lá no céu não vai ter cara virada. Ah, e eu perdoo, mas eu não quero nem que passe na minha frente. Não perdoou. Lembra do filho pródigo? Ele ficava questionando com o pai. Olha, eu te sirvo. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo. Ele tinha uma contabilidade das mágoas que ele tinha no coração. Se você fica contabilizando, já é a terceira vez que você faz isso, viu? Outra vez, você não perdoou, você está extremamente magoado. Se libera. Fala, Deus, eu não consigo perdoar. Mas que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza nesse caminho, porque não é fácil, irmãos. Eu fico imaginando uma pessoa que sofreu abusos, e eu não estou nem falando o abuso sexual, mas às vezes o moral, sei lá, qualquer tipo de abuso. É difícil. Mas Jesus falou, como eu te perdoei. Perdoe. Uma criança que é fruto de estupro. Eu estou falando uma situação bem assim, grave para a gente sentir o negócio. Mas diante de Deus, não tem diferença entre o problema dessa criança e o meu pecado. Não tem diferença nenhuma. É a típica sujeirinha da geladeira. Não há diferença para o Senhor, por isso que Ele fala, perdoe como eu te tenho perdoado, porque o teu pecado é tão grave quanto o outro, de qualquer outro pecado diante de mim. E nós precisamos ser um povo curado, um povo sadio, um povo que possa ministrar, cura para curar. Amém? Esse é o perdão que Deus nos deu. E é o perdão que Ele quer de nós. Mas ainda tem mais, viu? Vocês lembram da parábola do credor incompassivo? Lá em Mateus 18. É bem conhecida, mas nós vamos reler. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. 18, 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele,
cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que o Pai fará? O reino entregou aos torturadores, aos verdugos. Irmãos, essa é uma questão muito séria. Porque talvez você não esteja passando isso de uma forma tão nítida, mas em algum momento da nossa vida nós passamos por uma situação em que nós fomos magoados, em que nós fomos tratados de uma forma que nos machucou. E é interessante que Jesus põe uma quantidade assim, que é tremendamente impossível alguém pagar essa dívida. Eu fui fazer as contas, que eu gosto disso, né? Não, meu marido que gosta, porque meu marido é economista. Vive fazendo conta. Quando ele pede meu celular, eu já sei que ele quer conferir também até os centavos bate, viu, na mão dele. O que são 10 mil talentos? 10 mil talentos significa 350 mil quilos de ouro. Um talento pesa 35 quilos de ouro. Um talento. 10 mil, então 350. No período, no auge de Israel, no tempo de Salomão, Israel arrecadava de impostos 666 talentos por ano. No auge da nação, 660, nem mil, não chegava nem assim, a 10ª parte dos 10 mil talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Então, era uma conta, irmãos, que Jesus lançou aqui, impagável. Não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E eu não tenho como pagar minha dívida diante do Senhor. Você consegue pagar? Ele lançou toda essa dívida que era minha sobre Jesus, porque eu não tinha condições de pagar. Aí esse servo, que devia 10 mil talentos, uma conta impagável, 350 mil quilos de ouro, jogando o ouro, né? Eu até vi o valor do ouro aqui. 1 quilo de ouro, irmãos, a cotação de 12 de julho de 2025, R$614.884,67. 1 quilo do ouro, 24 quilates, que é o ouro mais puro. Em dinheiro, é bilhões. Ninguém consegue. Mas eu estou falando isso, como Jesus falou, porque era a nossa dívida, a minha e a sua, diante de Deus. Eu e você temos uma dívida impagável.
Mas glória a Deus que veio Jesus, que através de Jesus, Ele nos perdoou. Hoje eu tenho a minha dívida diante de Deus paga. A minha e a sua. Nós somos perdoados. Aí esse bonitão aqui, esse súdito, chega para um que estava devendo 100 denários. Um denário é a diária de um trabalhador braçal. Vamos colocar lá, jogando alto, uns R$200 por dia. Que não deve ser isso, mas vamos pôr. R$200, 100 denários. Ele devia uma mixaria, essa pessoa, para esse súdito. Mas o que ele fez? Ele chegou para essa pessoa que lhe devia pouquíssimo e falou, me paga, porque senão você que vai se dar mal. O cara pediu clemência, porque também não tinha, e ele não aceitou. Aí, como sempre tem os fofoqueiros de plantão, foram lá e contaram tudo para o rei. Ó rei, lembra aquele que estava te devendo 10 mil? Aquele lá, tinha um devendo para ele 100 denários e não pagou. Ah, chama lá o bonito. Chamaram. Ele falou assim, você não perdoou aquele que te devia uma miséria e eu te perdoei essa quantidade? Então eu vou te entregar aos torturadores. Gente, e esse versículo me matou, me pegou, me trucidou. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ah, mas Deus é amor. Lógico que Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele, mais do que ninguém, sonda o meu e o seu coração. Ele, mais do que ninguém, conhece a intenção do nosso coração. Então, com Deus, não adianta nós tentarmos jogar alguma coisa, alguma desculpa, porque você não sabe que eu passei, que eu sofri na mão. Você não sabe quanta vergonha eu senti. Você não sabe. Mas Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Mas Ele está falando, você perdoa, porque eu te perdoei. Já pensou você olhar para o teu ofensor e você falar, eu te perdoo? É isso que Deus quer. Mas como? Pela graça e misericórdia de Deus. Porque um dia nós vamos estar no céu. E se o teu ofensor também é cristão, ou você ou ele vai ficar de fora. Por isso, que eu disse, mais uma vez vou repetir, Deus não tem amnésia. Ele disse que quando nós perdoamos, nós olhamos aquela cicatriz, nós olhamos aquela ferida e ela não me machuca mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espremer, tirar todo o pus dessa ferida, através do perdão e liberar. Olha, eu te perdoo porque Deus me perdoou. Você está livre porque eu estou livre. E vai bater a situação de novo. Vai trazer à sua mente a situação. Você lembra? Larga de ser boba. Olha o que você passou. Olha o que você viveu. Olha o que falaram de você. Olha, e muitas vezes pode até ser injustiçado, sim. Mas você com o dedo em riste, você vai falar, Satanás, essa dívida já foi paga em Cristo Jesus. E eu não tenho mais nada com isso. Tem que falar. Porque Ele vai te jogar na cara. E a dívida, se você realmente confessou, essa dívida já está paga. Não existe mais nada contra você. Tem aquele livro, Corrie ten Boom, ela escreveu o Refúgio Secreto. E ela foi levada, os pais, acho que mataram os pais dela. Ela era judia e no tempo lá da perseguição aos judeus, mataram os pais e ela foi levada ao campo de concentração. E ela, com a Bíblia dela, estavam fazendo a vistoria em todas as pessoas que chegavam e ela escondeu a Bíblia e ela orou. Ela falou, Senhor, você já leu, irmão, esse livro? Maravilhoso, né?
Ela falou: Senhor, a única coisa que eu tenho é a minha Bíblia. Eu não posso ficar sem ela. Então, que o Senhor abençoe para que não encontre. Eles fizeram a revista na da frente e na de trás, e nela não, e ela entrou. Foi para o campo de concentração e ficou lá muito tempo. Depois saiu, foi, ela sempre servindo o Senhor, e num dia ela estava numa igreja pregando. No final do culto, de longe, ela viu um senhor e ela reconheceu. Era o torturador dela. E na hora que terminou o culto, ela foi para a porta da igreja para cumprimentar as pessoas, e ele veio cumprimentá-la. E ela falou que a hora que viu ele, aquele gosto de sangue veio na boca dela. Uma coisa assim na garganta, quis tomar conta dela. Mas ela lembrou. Ela falou: não, eu já fui liberada, porque eu já perdoei esse homem. Então ele veio: a senhora está me reconhecendo? Ela falou: sim, você era o meu torturador. Mas eu te perdoei como eu fui perdoada. Seja livre, porque eu sou livre. Ô, irmãos, misericórdia, hein? Mas é esse posicionamento que o Senhor quer de cada um de nós. Por mais difícil que você acha que seja, por mais difícil, irmãos, às vezes você levou burdoada, você levou no casamento, nos teus negócios, quanto eu fui roubado, quanta injustiça eu passei. Mas Deus diz hoje para cada um de nós: perdoe. Assim como eu te perdoei. Ah, Deus, mas eu não fiz como ele fez comigo. Eu nunca prejudiquei as pessoas como ele me prejudicou. Para de ficar contabilizando. Porque contabilizar é coisa de gente magoada. Você libera perdão. Libera perdão, porque nós precisamos nos levantar como um povo perdoado, mas um povo perdoador também. Em nome de Jesus.